Fala galera, beleza? Professor Diego Penaforte trazendo para vocês uma aula de 1, 2, 3D CAT. Programa aqui sensacional para vocês gerarem elementos tridimensionais a partir de fotografias, né? Então, nessa primeira aula eu vou dar algumas dicas para vocês de como produzir as imagens, como produzir as fotos. É muito importante que vocês produzam imagens seguindo certos truques, porque senão o programa não gera a malha tridimensional de jeito nenhum. Acaba sendo muito difícil o programa gerar a malha tridimensional se você não produzir umas fotos de qualidade. Bom, primeiro ponto, eu vou abrir aqui algumas fotos para vocês olharem. Eu tenho aqui alguns projetos que eu já trabalhei no 3D CAT. E primeiramente, a foto de qualidade não quer dizer que ela vai ser em alta resolução, não quer dizer que ela vai ser em altíssima resolução. Então aqui eu tenho uma boneca que eu produzi algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou gerar ela, né? Então a foto, a imagem, ela não precisa ser em altíssima resolução, ela não precisa ser em HD. O programa ele não produz, mesmo que você tire a fotografia em HD do objeto para ser gerado, o programa ele não vai gerar fotos em HD, ele vai converter essa imagem para um formato menor, que é o formato, a resolução que ele reconhece. Então aqui eu tirei uma foto de uma boneca que eu estava exportando, tentando gerar a malha no programa, e o programa ele vai, essas imagens elas estão em 640 por 480, é um formato legal para você trabalhar. E uma dica que eu dou é você utilizar alguma coisa na base da imagem, como uma revista, por exemplo, com bastante letras ou com bastante fotografias. Você pode abrir uma revista, uma página de jornal é uma boa, entendeu? Deixa eu abrir aqui outras fotografias, onde eu tenho outros elementos que eu trabalhei. Olha só, vocês vão visualizar, vão ver que eu sempre trabalho com alguma página de jornal, uma capa de revista, um papel com bastante imagens, com bastante texto, enfim, com bastante informação, porque isso auxilia o programa a fazer tipo uma espécie de registro do objeto, a registrar a posição do objeto com relação ao ambiente. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês na hora de gerar as fotografias para o SketchUp Make. A segunda coisa que vocês têm que pensar, ali eu coloquei a imagem em pé, mas não tem problema, eu vou passar aqui as imagens. Vocês têm que tirar fotografias de um objeto de todos os ângulos, tá vendo lá? Vocês vão tirar fotografias de vários ângulos de cima, de vários ângulos de baixo do objeto, se ele tiver alguma parte de baixo dele, né? Aqui vocês estão vendo como é que é o esquema das fotografias. Apesar de estar de lado, entenda como se essa fotografia estivesse em pé, né? Como se ele estivesse assim, ó. Então eu vou vir aqui girando em torno do objeto, tirando as fotos, ó, de vários ângulos, tá vendo? Aqui pegando de um ângulo mais ou menos na mesma altura dele, depois de cima, se for necessário até olhando o objeto de baixo para cima. Você tem que pegar as fotos do objeto de vários ângulos e para que o programa possa gerar a malha tridimensional a partir das fotografias. O programa ele tem que entender como que esse seu objeto funciona visto de todos os ângulos. Esse é outro ponto. Mais um ponto que eu vou ressaltar é: professor, quantas fotografias eu tiro? Bom, o programa ele não reconhece mais do que 70 fotografias. Então não adianta você tirar 80, você tirar 100 fotografias de um objeto que o programa ele não vai reconhecer. Inclusive quando você jogar as fotografias para cá, né, clicando aqui em Create New Capture, eu vou mostrar para vocês no vídeo 2, ele não vai reconhecer, ele vai até começar a fazer a captura das fotografias, mas quando ele estiver chegando em 100%, né, ele faz o upload das imagens. Na verdade, todo o processo de trabalho, como vocês vão estudar na apostila, todo o processo de trabalho do 1, 2, 3D CAT é feito em nuvem, né? Ele é feito virtualmente, ele é feito numa espécie de HD virtual
da própria Autodesk. Ele não é feito no seu computador, ele não é feito no seu HD, ele não é feito na memória do seu computador, ele é feito lá nos computadores da Autodesk, na memória da Autodesk. Ele é todo feito, o processo todo de captura é feito virtualmente, o processo de captura e o processo de geração do objeto 3D. Então ele vai até começar a fazer o upload das fotos, mas quando estiver chegando perto de 100% ele vai dar pau, ele vai travar e não vai terminar de fazer o upload das fotos. Então sempre que você tiver mais de 70 fotografias, ele vai dar pau, não adianta você tentar jogar mais de 100. Você pode jogar ele, se você tentar jogar uma fotografia, se eu fizer aqui agora, você vai ver que ele vai dar um erro também. Ele vai pedir para que você jogue pelo menos 3 fotografias. Para você começar um projeto, você tem que fazer login na Autodesk. Eu mostro isso mais no vídeo 2. Então ele vai sempre pedir que você jogue pelo menos 3 fotografias. Quando eu mandar gerar o projeto, ele vai dar um erro. Você precisa ter pelo menos 3 fontes de foto para trabalhar. Mas é óbvio que mesmo que você tenha só 3, não vai ser suficiente. Ele não vai gerar o objeto com perfeição. O ideal é que você tenha entre 50 fotografias e 70 fotografias para ele gerar uma boa malha, para ele conseguir gerar o objeto ali com qualidade, para ele sequer pelo menos conseguir gerar o objeto. Outra questão que eu falo é a respeito da iluminação. A iluminação das fotografias tem que estar bem homogênea, tem que estar... Você não pode ter luzes muito marcadas, você não pode ter objetos com brilhos muito intensos. Por exemplo, nesse projeto que eu trabalhei da boneca, não deu muito certo, porque ela tem muito brilho, tá vendo? Se você olhar, ó, ela tem muitos brilhos, muitas superfícies reflexivas, e isso não é bom, porque o 3D CAD ele não reconhece muito bem essas superfícies com muito brilho, muito reflexivas. Então o objeto tem que ser sempre iluminado com uma luz homogênea, que é essa luz aqui que a gente fala na fotografia, tipo de dia nublado, né? Ou essa luz que ela não tem nenhuma marcação, ela não tem nenhuma luz forte vindo, nenhuma luz está marcando, criando sombras fortes, sombras pesadas, iluminando, nem estourando em cima do objeto. Tem que ser essa luz bem suave, bem esmaecida, para que o 3D CAD consiga reconhecer o objeto a partir das fotografias. Você também deve enquadrar bem o seu objeto. Você tem que tomar cuidado para enquadrar bem o seu objeto, né? Se você botar o objeto muito pequenininho na imagem, ele não vai conseguir produzir, porque ele não vai enxergar o objeto. Então o objeto tem que ocupar o suficiente aqui do enquadramento da imagem. Você tem que usar o tamanho da imagem, colocar o objeto o maior possível, para que o 3D CAD consiga captar os detalhes da imagem. Outra questão, não edite a imagem, não edite a fotografia. Ó, você vê que eu tirei as fotografias de lado, não tem problema, ele reconhece assim mesmo. Não edite em hipótese alguma essas imagens em programas como o Photoshop ou outros programas de edição de imagem, nem sequer para colocar essa imagem em pé. Não clareie a imagem no Photoshop, não mude, não dê ajustes de imagem no Photoshop, não faça nada, porque o 3D CAD não vai reconhecer a imagem. Se você fizer qualquer tipo de edição, você vai dificultar o 3D CAD a trabalhar essa imagem. E outra questão, não mexa no objeto, vá batendo as fotografias girando, você mesmo andando em volta do objeto. Não tente girar o objeto, nem mudar o objeto de posição, porque o 3D CAD não vai reconhecer o objeto, não vai funcionar, vai dar altos paus. O objeto, por exemplo, ele simplesmente some na tela do 3D CAD porque você moveu, e o 3D CAD não vai funcionar. Então por essa aula é só, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai pôr a mão na massa.